Que culto é este vosso? Esta foi uma expressão que Deus previu que os filhos de Israel iriam perguntar aos seus pais no futuro, quando eles estivessem na terra prometida, comemorando a festa da Páscoa. Eu sou Josias Pinheiro, trazendo uma reflexão da leitura diária desta quinta-feira da lição bíblica número 1 deste trimestre, cujo tema é a explicação do culto. Êxodos 12, 27, nós temos o seguinte texto: Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel, quando feriu os egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Caro amigo telespectador do YouTube, aqui nós temos uma questão muito importante nesse texto, que é a explicação do culto. Por quê? Porque Deus orientou os hebreus que no primeiro ano deles como nação, que seria também no primeiro mês, o primeiro mês do ano de inauguração da nação seria o mês de Nisan. E no 14º dia do mês eles teriam que separar um cordeiro ou um cabrito sem defeito para celebrar o rito da Páscoa. Páscoa significa passagem, que o anjo da morte iria executar juízo sobre os primogênitos dos egípcios, mas eles não fariam isso nas famílias dos hebreus se eles cumprissem esse ritual. Seria sacrificar o cordeiro e passar nas vergas e nas ombreiras das portas o sangue desse cordeiro, entrar dentro de casa e comer o cordeiro assado com pães sem fermento e com ervas amargosas. Então Deus disse, no futuro, quando os vossos filhos perguntarem, que rito é esse? Então vocês vão explicar o que se trata esse rito. O texto diz assim, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor. Então vejam, o rito do sacrifício seria separar no dia anterior, no dia 14, e no início do dia 15, porque o dia hebreu é diferente do nosso. O nosso começa às 0 hora, o deles começa ao anoitecer. Então o dia termina ao anoitecer e o novo dia começa logo em seguida. Então é nesse horário, no 15º dia, no início do dia, ao anoitecer, que eles deveriam sacrificar esse cordeiro e deveriam comer junto com pães asmos e ervas amargosas. Esse cordeiro deveria ser comido assado. Cada família deveria fazer o seu culto, o seu ritual. O texto diz também que eles deveriam fazer isso porquanto o Senhor passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Isso quer dizer que quando o anjo veio para executar juízo de morte, como os hebreus cumpriram o ritual, então o anjo passou e não feriu nenhum primogênito dos hebreus. Foi ferir os primogênitos dos egípcios, porque eles cumpriram o ritual de sacrificar o cordeiro. Esse cordeiro já apontava para nosso Senhor Jesus Cristo, a respeito de quem João Batista disse, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então naquele momento esse cordeiro estava tirando eles da escravidão do Egito. Hoje o cordeiro de Deus nos tira da escravidão do pecado. E então o povo inclinou-se e adorou, diz o texto. Quando o povo viu esta recomendação de Moisés, eles se prostraram diante de Deus e o adoraram por causa dessa providência maravilhosa que Deus fez de livrá-los da morte. E aqui eu tenho uma pergunta. Seus pais, sua família lhe explicou com relação ao culto que você presta a Deus? Quando você vai ao culto, você vai consciente do motivo para cultuar, para adorar? Ou você vai como se fosse para uma reunião social qualquer? Então pense nisso. Nós temos observado muitas coisas que estão acontecendo no culto contemporâneo. O culto contemporâneo
nós às vezes percebemos que não estão celebrando a Deus. Parece que estão celebrando ao homem. Então a gente percebe o antropocentrismo já infiltrado dentro desse nosso culto. O homem está tomando lugar de Deus. O culto está voltado mais para o homem do que para Deus. Então é importante pensar, quando formos cultuar a Deus, o que nos motiva? Que ritual é que nós estamos seguindo? Aquele copiado lá do mundo, como fez Acax, que trouxe um altar de Damasco e afastou o altar do Senhor e colocou aquele grande e imponente altar para cultuar a Deus diante dele? Então Deus reprovou essa atitude de Acax. Então pense, quando você se preparar para ir cultuar, pense a quem você vai cultuar. A você mesmo, ao seu estilo, ou aos homens a quem você tem muita consideração, mais do que a Deus, ou você vai cultuar a Deus? Pense nisso e tenha uma ótima quinta-feira.